Boa tarde, alunas. Professora Simone. Nós vamos agora dar continuidade ao módulo 3, que fala sobre a análise bioquímica para o estudo das disfunções renais, né? Na aula passada, do módulo 1, a gente falou sobre a homeostase hidroeletrolítica, né? Deu uma visão geral, um resumão da parte do metabolismo da água e dos eletrólitos, né? E como que o rim, qual o papel do rim nesse equilíbrio hidroeletrolítico. Agora nós vamos falar sobre o funcionamento do rim, então, as funções do rim, incluindo a formação da urina, né? E, por fim, numa terceira aula dentro deste módulo, nós vamos falar sobre os testes de função renal, ok? Os rins, então, eles são órgãos encontrados aos pares, na região abdominal, tá? Nós temos, então, um par de rim, nós temos dois rins, tá? Que se conectam à bexiga pelo ureter. E a bexiga vai eliminar, então, a urina, né? O ultrafiltrado produzido aqui pelos rins, formado nos rins, a partir da filtração do sangue. A bexiga, então, elimina a urina através da uretra, ok? Cada rim é formado, então, por um tecido conjuntivo, que a gente chama de córtex, e uma região interna, que é a medula, tá? É na região medular que estão localizadas as unidades filtradoras do rim, que a gente conhece como néfron, tá? Então, cada rim possui 1 milhão de néfrons, que tem a função de filtrar os 180 a 200 litros de ultrafiltrado nas 24 horas. Então, o sangue que chega no rim é filtrado nestas unidades aqui, filtradoras, que a gente chama de néfron, tá? Então, generalizando, nós temos, são filtrados 200 litros por dia, tá? 200 litros de sangue são filtrados aqui e produzidos, então, o ultrafiltrado, tá? 99% do ultrafiltrado é reabsorvido, então a gente só elimina 1%. Elimina onde? Na urina. E esse 1% vai corresponder a 2 litros de urina nas 24 horas. O restante todo do que é filtrado aqui no glomérulo é reabsorvido nos túbulos, tá? A gente vai aprender já sobre isso. A reabsorção de 60% a 80% da reabsorção do ultrafiltrado ocorre no túbulo contorcido proximal, essa primeira porção aqui dos túbulos, tá? E já no túbulo contorcido distal, aqui tá errado, tá? Distal, ocorre a secreção de moléculas, tá? Então, aqui tá em amarelo mostrando a região dos túbulos que é responsável pela secreção. Em verde, a parte de reabsorção de água. E aqui, no túbulo contorcido proximal, nós temos, então, a reabsorção de moléculas, né? De íons e moléculas. Vai aprender já, a gente vai falar sobre cada uma dessas funções de reabsorção, secreção e a reabsorção de água. Bom, então, voltando aqui, nós temos uma porção do néfron que é localizada na córtex, tá? Nessa parte externa aqui, ó, do tecido conjuntivo, que é essa porção aqui que tá do pontilhado para cima, tá? Do pontilhado para baixo, nós temos, então, a região do néfron que está localizada na parte medular, tá? Então, nós temos, apesar do néfron estar aqui na medula, a gente tem uma porçãozinha dele que está aqui na parte da córtex, tá? Então, o que acontece é que nós temos a artéria renal aqui, que traz o sangue para o rim,
tá? Daí o néfron possui assim azul aqui que a gente chama de cápsula de Bowman. Dentro da cápsula de Bowman tem um emaranhado, um enovelado de capilares que trazem o sangue para a cápsula, né? E depois leva de volta, tá? Ela é filtrado e volta. Então a parte capilar, o néfron é formado por uma estrutura capilar e uma estrutura tubular. Na estrutura capilar, aqui, que é o glomero, nós temos onde o que circula é o sangue. Enquanto que na parte tubular, o que circula é o ultrafiltrado. Tá? Então, nós temos a cápsula de Bowman, é a estrutura tubular aqui, e o enovelado de capilares vai formar o glomero, tá? Então, aqui é onde ocorre a primeira etapa, que é a filtração do sangue e produção do ultrafiltrado. Então, o ultrafiltrado que passou aqui nessa primeira etapa de filtração, cai no túbulo contorcido proximal, e aqui nós temos que a composição do ultrafiltrado é praticamente igual à composição do sangue, exceto que o ultrafiltrado não tem proteínas. O restante das moléculas que estão no plasma sanguíneo vão estar no ultrafiltrado, exceto que não tem proteína. Por quê? Porque as proteínas não passam pela estrutura aqui do glomérulo. Vou mostrar mais na frente por que isso acontece. Ou melhor, porque isso não acontece, né? Porque as proteínas não são filtradas para o ultrafiltrado. Depois que o ultrafiltrado foi produzido e ele chega aqui no túbulo contorcido proximal, começa o processo de reabsorção, ou seja, moléculas que estão no ultrafiltrado são reabsorvidas para a corrente sanguínea, para o sangue, para os capilares. Esses capilares são todas essas irrigações, tanto das veias e das artérias, que irrigam aqui o órgão, tá? Então, aqui está mostrando um só, mas cada néfron fica próximo a várias dessas veias que vão fazer, aqui a veia renal, por exemplo, que vai fazer, em azul, que vai fazer a reabsorção. Então, o sangue chega pela artéria renal e volta pela veia renal, tá? Então, a reabsorção, ela nada mais é do que a passagem de moléculas, íons e eletrólitos daqui do túbulo contorcido proximal para as veias, tá? Na verdade, são os capilares peritubulares, ou seja, que estão próximos ao redor dos túbulos, tá? Bom, depois nós temos a alça de Henle aqui, tá? Que é nada mais que uma alça mesmo do túbulo, que é onde nós temos uma grande percentual de reabsorção de água. Tá? Essa reabsorção de água aqui, ela vai ser regulada de forma a manter a concentração do líquido extracelular. Tá? Então, se aqui nós temos um plasma muito concentrado, uma osmolaridade grande, nós vamos fazer, o que vai acontecer? A água vai ser reabsorvida para o plasma, para o líquido extracelular, visando o equilíbrio hidroeletrolítico. Enquanto que se nós tivermos uma grande volemia, um aumento do volume do sangue, né, nós não vamos fazer reabsorção de água, vai ser menor a reabsorção. Isso aqui vai ser regulado pelo rim. Então, a gente vai ver já como acontece essa regulação de reabsorção de água e eletrólitos, tá? É um sistema hormonal que faz isso. Depois, nós temos o túbulo contorcido distal, que tem basicamente a função de secreção aqui de moléculas, tá? Pode ser xenobióticos, metabólitos, ureia, creatina, etc. Então,
e eletrólitos. Então, são moléculas que vão ser secretadas do sangue para o túbulo contorcido distal. E depois, esse túbulo contorcido distal leva o ultrafiltrado para o tubo coletor. Depois dele ter sido reabsorvido o que tinha que reabsorver, água, eletrólitos, as moléculas, e secretado, recebeu as moléculas via secreção. E aí nós temos a composição do final aqui, que é tudo que precisa ser eliminado, né? Vai cair no túbulo coletor. Então, o túbulo coletor recebe aqui, ó, o túbulo distal de vários néfrons, porque o rim é formado por inúmeras unidades filtradoras. Eu estou mostrando para vocês uma unidade, tá? No final, esse túbulo coletor se conecta ao ureter e leva, então, em média, 2 litros de urina nas 24 horas até a bexiga, tá? Então, esse volume de excretado seria aquele volume que a gente tem que ingerir de água por dia para manter o balanço hídrico que a gente falou na aula passada, tá? Mas isso aqui é só uma visão bem geral, eu vou falar de cada uma dessas funções de filtração, reabsorção e secreção, ok? Então, como é a formação da urina? Então, a gente já deu aqui para vocês uma visão. A artéria aferente traz o sangue para o glomérulo, que é essa rede de capilares aqui, que está dentro da cápsula de Bowman, que é a estrutura tubular do néfron. O sangue é filtrado, cai no túbulo contorcido distal e ele passa a se chamar então de ultrafiltrado. Aqui começa a reabsorção de substâncias que são úteis para o organismo, que o organismo não quer eliminar. Depois temos reabsorção de água na alça de Ende e secreção de moléculas ou excretas que o organismo não quer e devolve para a urina, tá? Para o ultrafiltrado. E aí isso aqui cai no túbulo coletor e é encaminhado para a bexiga. Então, nós temos, dentre as funções, as etapas da formação da urina, a filtração glomerular, reabsorção tubular, secreção tubular e excreção tubular. A gente vai ver cada uma dessas aqui agora com detalhes, ok? Então, a primeira etapa é a etapa de filtração glomerular e nós vamos falar sobre essa barreira de filtração aqui. Então, o glomérulo, como eu falei para vocês, é esse enovelado de capilares, né? Tem artérias aferentes e eferentes que conectam, então, a artéria renal à veia renal, tá? E esse enovelado de capilares está localizado dentro de uma estrutura tubular que a gente chama de cápsula de Bowman, tá? Então, o sangue sai daqui do interior do vaso e cai na cápsula, cai nessa estrutura de túbulos do néfron, tá? A cápsula de Bowman leva, então, o ultrafiltrado, que foi o que saiu aqui dos capilares e caiu dentro da cápsula, ele leva esse ultrafiltrado para o túbulo contorcido distal. Então, como eu falei para vocês, o ultrafiltrado tem uma composição muito semelhante à do plasma, exceto que ele não possui proteínas, tá? Por quê? Porque as proteínas não conseguem sair aqui, ó, do interior do vaso e cair dentro da cápsula, porque existe uma barreira de filtração. Então, aqui nessa imagem, está mostrando a barreira de filtração glomerular. A figura mostra aqui as fendas de filtração, que é esse espaço que tem aqui, ó,
na membrana que é carregado negativamente, tá? Tem cargas negativas aqui, tá? Que vão, além do diâmetro, tem também a questão da carga. Então, proteínas, como por exemplo a albumina, que é a maior das proteínas plasmáticas, né? E tem os fatores de coagulação, mas mais de 60% das proteínas plasmáticas são formadas pela albumina. Então, por exemplo, a albumina não consegue passar aqui nesse espaço, devido ao diâmetro, ao tamanho da fenda, que é muito pequena para o tamanho da proteína, e também por causa das cargas elétricas negativas que repelem as cargas positivas da albumina, tá? Então, essa seria a explicação para que não tem proteína no ultrafiltrado. Então, as proteínas não conseguem passar nessa barreira aqui, devido, então, à presença da fenda de filtração. Então, o ultrafiltrado tem tudo o que tem no plasma, exceto proteínas, tá? Bom, e com relação à reabsorção tubular? Então, a reabsorção vai ocorrer quando esse ultrafiltrado chega primeiro no túbulo contorcido distal aqui. Então, 99% do ultrafiltrado que sai da cápsula de Baumann vai ser reabsorvido. Então, tudo que saiu ali, foi filtrado no glomérulo, praticamente tudo volta para o sangue, exceto 1%. E esse 1% é exatamente o que vai ser eliminado lá na urina. Claro que ainda esse 1% pode receber os produtos de secreção aqui, que a gente vai ver mais para frente, um pouquinho lá no túbulo contorcido distal. Então, apenas 1% eliminado na forma de urina, tá? Então, 99% vai ser reabsorvido, principalmente nessa porção tubular aqui do néfron, que é o túbulo contorcido proximal. Então, nesse túbulo contorcido proximal, ocorre, por exemplo, reabsorção de água, de eletrólitos, como sódio, cloro, fosfatos e sulfatos, que são os cátions e os ânions, que vão estar presentes no líquido extracelular e que vão, dependendo da concentração de eletrólitos no sangue, esses íons vão ser reabsorvidos ou não, tá? Glicose também. E aqui proteínas de baixo peso molecular, na verdade, seria o que a gente falava de microalbuminúria antigamente, mas hoje, na verdade, pode ser peptídeos, tá? Conseguem passar. Mas proteínas, sua estrutura muito grande, não consegue passar. A glicose aqui, ó, quando ela a glicose passa, tá? A glicose, ela é filtrada no glomérulo. Só que não tem glicose na urina. A gente sabe que não tem glicose na urina. Por quê? Porque a glicose, ela é reabsorvida. Praticamente 100% da glicose é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, tá? Desde que a glicemia esteja menor do que 160 miligramas por decilitro. Então, nos pacientes com diabetes, que esse valor é maior que 160, ultrapassa a capacidade de reabsorção renal, tá? E aí começa a aparecer glicose na urina, glicosúria positiva. Mas por quê? Simplesmente porque ultrapassa a capacidade do néfron, não dá tempo dele reabsorver tudo, ele não consegue. Então, até 160, ele consegue reabsorver 100% da glicose que foi filtrada. Então, não tem glicose na urina do indivíduo normal, assim como não tem proteína. Só que o motivo é diferente. As proteínas não são nem filtradas, porque não passam na fenda. A glicose é filtrada, mas é 100% reabsorvida. Claro, dependendo do limiar renal, né, de reabsorção. Essa glicose, como é que ela é reabsorvida? Ela é cotransportada aqui, ou seja, quando o sódio
a bomba de sódio e potássio, a ATPase, é um transporte ativo. Então, as células aqui do túbulo contorcido proximal são especializadas em transporte ativo, ou seja, existem enzimas ali nessas células do túbulo, enzimas chamadas ATPases, que nada mais são do que a bomba de sódio e potássio, que vai fazer o quê? O transporte de sódio e de potássio para dentro e para fora dessas células, né? Retirando, então, os cátions do túbulo e mandando para o plasma, o líquido extracelular. A glicose, ela é cotransportada junto com o sódio. Então, quando o sódio é reabsorvido, a glicose vai junto para não precisar gastar a ATP. Vou mostrar já para vocês como isso acontece. Enquanto que o cloreto e a água são difundidos passivamente, ou seja, o transporte passivo, sem gasto de ATP. A glicose é transporte ativo, só que não gasta a glicose para reabsorver, porque ela aproveita a bomba de sódio que leva, quando leva o sódio, ela vai junto. Já vou mostrar como isso acontece, tá? Essa reabsorção de água, que eu falo que é passivo, sem gasto de energia, nada mais é que a osmose. Então, a glicose ela é reabsorvida nos túbulos e com maior eficiência na alça, mas ela é reabsorvida também já no túbulo distal, um pouco, pela osmose, ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é o cotransporte da glicose no túbulo contorcido proximal. Então, aqui o que acontece é que o sódio, ele é transportado, então, do lúmen para os capilares, ou seja, ele é reabsorvido para o líquido extracelular, via bomba de sódio e potássio. Então, é um transporte ativo com as custas de ATP. Por isso que a gente fala que a bomba de sódio e potássio é uma ATPase. Degrada ATP para transportar o sódio para reabsorver o sódio, para transportar o sódio, então, dos túbulos para os capilares. A glicose, ela aproveita a entrada do sódio e entra junto. Então, por isso que a gente diz que ela é cotransportada. Eu não gasto um ATP para levar a glicose. Ela aproveita a entrada do sódio e entra junto, tá? Por que isso é permitido? Por quê? Porque a bomba é especializada de uma forma que permite a entrada da glicose. A glicose e vários outros compostos orgânicos, eles são, então, cotransportados nos túbulos proximais, sem a necessidade de um gasto extra de energia, tá? Claro que essa glicose, ela é reabsorvida, obedecendo o limiar que a gente falou aqui. Excedeu a capacidade de cotransporte, a glicose, o excesso de glicose, então, vai começar a ser excretado na urina, como a gente já falou, tá? Então, a reabsorção de sódio e água no néfron ocorre sob o controle de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona faz parte de um sistema de regulação chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema é extremamente importante, por quê? Porque à medida que o rim, sobre a regulação desse sistema, faz a reabsorção de água e sódio nos néfrons, ele acaba regulando o volume plasmático e, portanto, a pressão arterial, tá? Então, como eu falei para vocês, todos os tratamentos antihipertensivos vão focar nesse sistema, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos fármacos
importantes no tratamento da hipertensão e que, obviamente, vocês devem conviver com eles diariamente. Por quê? Porque a hipertensão está presente na rotina hospitalar e, né, a população vive esse dilema. Então, é importantíssimo que vocês entendam muito bem esse sistema, tá? Lá no ducto coletor, existe ainda, né, o sistema renina-angiotensina atua nos túbulos, né, nos túbulos tanto proximal quanto a áustula e o distal, fazendo a reabsorção de sódio e água. Ao longo da parte tubular renal. Mas no ducto coletor ainda existe a ação de um hormônio chamado vasopressina, que é separado do sistema renina-angiotensina. É um hormônio chamado antidiurético, que lá no túbulo coletor ele ainda é capaz de regular a reabsorção de água, se necessário, tá? Para reabsorver água ou aumentar a secreção de água na urina. De forma, então, a regular a excreção de uma urina hiper ou hipotônica, de acordo com a necessidade. A necessidade de quem? Do líquido extracelular, para manter a osmolaridade do líquido extracelular, do plasma sanguíneo, tá? Então, toda essa questão de reabsorver ou excretar água na urina, né, urinar mais concentrado ou menos, com mais água ou menos água, com mais soluto, menos soluto, está relacionado com a manutenção da osmolaridade do plasma, ou seja, da pressão. Por quê? Porque a concentração dos eletrólitos, dos solutos no plasma vai estar relacionado com a pressão que esse líquido faz nos capilares, tá? Então, além do sistema renina-angiotensina, a gente tem também a ação do hormônio antidiurético, só que ele atua lá no ducto coletor, tá? Mas aqui, ó. Aqui no ducto coletor. E o sistema renina-angiotensina vai atuar aqui nos túbulos, tá? Com maior intensidade aqui, mas ele atua aqui também, tá? Então, o hormônio antidiurético, ele faz a reabsorção de água. Se ele reabsorve água, ele tira a água do ultrafiltrado e transporta para o líquido extracelular, liberando, então, uma urina mais concentrada, ou seja, hipertônica, de menor volume urinário. A redução do hormônio antidiurético, da secreção do hormônio antidiurético, ele faz o quê? Ele torna a parede do vaso, do ducto coletor, impermeável à água. Então, a água não é reabsorvida, é eliminada na urina. A água que já estava ali no ultrafiltrado, que chegou no ducto. Mas aí, o que acontece? As células do ducto se tornam impermeáveis, impedindo a reabsorção. E aí, elimina uma urina diluída, hipotônica. Ou seja, aumenta o volume urinário. Então, por isso que esse hormônio, a vasopressina, tem essa função antidiurético. Porque quando ele está presente, você urina menos. Então, é antidiurese, ok? Então, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos temas mais importantes na regulação da pressão arterial, no qual o rim tem um papel extremamente importante. Então, e por que, então, os profissionais, basicamente, vocês da área de farmácia, têm que saber muito esse sistema? Por quê? Porque o tratamento hipertensivo, os antihipertensivos, vão interferir em alguma das etapas dessa via,
Tá? O mecanismo de ação dos fármacos serão inibição da atividade enzimática em alguma das etapas dessa via, tá? Então, para isso a gente vai dar uma visão geral de como funciona esse sistema, que começa, então, com a síntese de um zimogênio pelo fígado. O fígado produz constantemente um zimogênio, chamado angiotensinogênio. E o que é um zimogênio? É uma molécula inativa até que uma outra molécula atue sobre ela. Então, o angiotensinogênio é inativo. Sob a ação da renina, ele é convertido em angiotensina. Angiotensina 1, tá? Essa renina, ela é uma enzima proteolítica, tá? Secretada pelos rins. O que é uma enzima proteolítica? Que degrada uma proteína. Então, ela atua aqui sobre o angiotensinogênio, degrada o angiotensinogênio, produzindo um metabólito chamado angiotensina. Quando que a renina... Eu falei para vocês que o fígado sintetiza angiotensinogênio constantemente, mas ele está lá inativo. Ele só é convertido em angiotensina quando tiver renina. E quando que a renina é produzida? Pelos rins. Então, os rins produzem a renina. Os rins produzem a renina em resposta à redução da pressão arterial. Então, quando a pressão arterial está baixa, ou seja, quando os níveis de sódio e água estão baixos no líquido extracelular, você tem uma menor pressão no vaso, né? Menor quantidade de eletrólitos e menor volume plasmático. Então, a pressão no vaso é menor. Então, quem faz essa detecção, essa monitoração, são as células justaglomerulares. Elas é que detectam a redução na pressão arterial. E aí, o que elas fazem? Elas produzem a renina. Aí, a renina vai, quebra o angiotensinogênio e produz a angiotensina 1. A angiotensina 1, lá nos pulmões, ela é convertida em angiotensina 2. Tá? Quem é que converte a angiotensina 1 em 2 nos pulmões? Uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que tem a sigla ECA. Tá? Então, a ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai atuar primeiro aqui sobre a suprarrenal ou adrenal, que é uma glândula localizada sobre o rim, e induz a suprarrenal a produzir a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que atua nos rins e tem a função de aumentar a reabsorção de sódio, ou seja, lá nos túbulos contorcido proximal, o sódio é reabsorvido em resposta à aldosterona. Então, o sódio sai do ultrafiltrado e vai para o líquido extracelular. Então, aumentando os níveis de sódio lá no líquido extracelular, ou seja, aumentando a pressão arterial, que estava baixa. A angiotensina ainda, a 2, deixa eu escrever aqui que é a 2, tá? A angiotensina 2, ela ainda atua nos vasos, nos capilares renais, fazendo uma vasoconstrição. Quando você diminui o calibre do vaso, você aumenta a pressão, porque se você tinha um menor volume e menor concentração de eletrólitos num diâmetro X, se você diminui o diâmetro do vaso por uma vasoconstrição, você também favorece o aumento da pressão arterial. Então, ela tem também uma ação a nível capilar, tá? Ainda, a angiotensina 2 ainda tem a função de
induzir a liberação do hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? O ADH. Ele aumenta a reabsorção de água lá no ducto coletor, como a gente já mostrou para vocês. Se ele aumenta a absorção de água, ele aumenta o volume de água no líquido extracelular, tá? Então, a angiotensina 2 atua nessas três frentes, ó, fazendo uma vasoconstrição, atuando na suprarrenal para ela produzir aldosterona, que atua no rim para reabsorver o sódio do ultrafiltrado para o líquido extracelular, e também atua lá induzindo a liberação da vasopressina, que faz uma reabsorção de água no ducto coletor, tá? E dessa forma, em resposta à liberação da aldosterona nesse sistema, você tem, então, um aumento da pressão arterial. Agora, se algum dessas etapas desse sistema falhar, você pode ter, então, disfunções na regulação da pressão, para menos ou para mais. A hipertensão é uma condição muito frequente na população, né? Por inúmeros fatores. Mas aí você tem, então, diferentes fármacos que podem atuar em diferentes pontos dessa via, né? Por exemplo, os beta-bloqueadores vão bloquear aqui, ó, via bloqueio do sistema nervoso simpático, vão bloquear a vasoconstrição. Exemplo, o propanolol. Nós temos também os inibidores da ECA, que é aquela enzima lá do pulmão que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, você inibe a formação da angiotensina 2 por uma classe de fármacos chamada de IECA, ou seja, inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina. E aí você bloqueia a via aqui, tá? Isso tudo para evitar o quê? Para evitar o aumento da pressão arterial, tratamento da hipertensão. Os IECAs são todos aqueles pril, né? Captopril, enalapril e etc, tá? Um dos efeitos colaterais ou de sintomas dos pacientes que fazem uso de inibidores da ECA é tosse. Por que eles tossem muito? É um efeito colateral desse fármaco. Porque eles são inibidores da ECA e a ECA é uma enzima pulmonar. Então, você induz uma sensibilização do pulmão lá que leva à tosse, tá? Como um efeito colateral. Nós temos também fármacos que atuam bloqueando os receptores de angiotensina 2, ou seja, a angiotensina 2 é formada, mas ela não bloqueia os receptores dela aqui na suprarrenal e para a liberação do hormônio antidiurético do sistema nervoso, né? Então, você tem a inibição da ação da angiotensina, tá? Aqui, por exemplo, a losartana, valsartana, etc. Tá? Então, esses fármacos atuam bloqueando os receptores da angiotensina 2. E ainda existe análogos da aldosterona. Então, existem, não sei se vocês lembram lá da bioquímica, a inibição, quando estudou enzimologia, né? Estudamos as enzimas, e que as enzimas são específicas para o seu substrato. E aí existe a última etapa do módulo de enzimas, a gente estuda os inibidores enzimáticos, né? Pode ser competitivo, incompetitivo, competitivo misto, etc. Então, aqui, como outra classe de fármacos, nós temos os análogos da aldosterona. Ou seja, o medicamento tem uma estrutura química muito parecida com a aldosterona,
Entretanto, ele não é aldosterona. Então, ele não vai ter a ação da aldosterona, mas ele vai ser muito parecido. E aí, ele vai se ligar nos receptores e como se fosse a aldosterona, mas não desencadeia a ação, né? Ele se liga no sítio ativo da enzima, mas não é a enzima, então é um inibidor competitivo. Então, no fim, você tem uma inibição da ação da aldosterona, uma inibição competitiva, porque esse fármaco compete pelo sítio ativo, mas não tem o efeito, tá? Exemplo, espirolactona é um dos fármacos antihipertensivos que atua como inibidor competitivo. E, por fim, nós temos os bloqueadores seletivos da renina. Então, nós temos fármacos que inibem a ação da renina. Também inibindo da mesma forma, é um análogo da renina, só que em vez de ser da aldosterona, é um análogo da renina. Então, se você não tem renina, você não converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, e daí a ECA não converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí você não tem o desencadeamento dessa cascata desse sistema, certo? Esse fármaco foi descoberto nos Estados Unidos e ele age, então, bloqueando a ação da renina aqui. Exemplo, o nome dele é alicereno, tá? Então, são os principais antihipertensivos que existem no mercado e que atuam, então, interferindo nessa cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem por finalidade, aumentar a pressão arterial. Então, se bloquear a via, você bloqueia o aumento da pressão arterial, tá? Como tratamento da hipertensão. Próximo. Bom, e voltando lá ao néfro, então, a gente falou, então, da questão de filtração, que é a primeira função dele. A filtração ocorre lá no glomérulo, né? Dentro da cápsula de Bowman. Depois nós temos a reabsorção, que acontece principalmente no túbulo proximal, mas também ao longo de todo o prolongamento tubular do néfro, alça e distal também, com reabsorção de eletrólitos e água, principalmente, né? E que essa reabsorção de sódio e água responde, então, à ação da aldosterona, tá? E a liberação da aldosterona obedece ao sistema renina-angiotensina, tá? Então, no final, a questão de reabsorção de água e eletrólitos no rim, ela tem uma única função, que é manter a osmolaridade do plasma, do líquido extracelular. Por isso que eu dei aquela aula prévia para vocês, para a gente entender os compartimentos e a questão da homeostase hidroeletrolítica, que obedece o princípio da osmolaridade, tá? Por fim, nós temos uma outra função renal que a gente chama de secreção. Então, o rim também, além de reabsorver o que estava no ultrafiltrado, ele pode secretar para o ultrafiltrado compostos que estão no líquido extracelular, nos capilares. Então, ele pode secretar íons hidrogênios, ou seja, H+, pode secretar fosfatos e amônia. Então, essa questão de secretar H+, está relacionada ao equilíbrio ácido-base, que a gente ainda não falou, porque vai falar com maior intensidade quando a gente tiver aula de gasometria. Por quê? Porque está relacionado, então, ao pH do sangue, tá? Mas o rim, ele regula o pH também, não só a pressão via equilíbrio eletrolítico, mas ele regula também o pH via equilíbrio ácido-base. A gente vai ter uma aulinha rapidinha sobre equilíbrio ácido-base para depois entender gasometria e quando falar dessa questão de secreção de íons H+ no
túbulo contorcido distal. Então, o rim vai ter um papel importante na regulação do pH sanguíneo, liberando uma urina mais ácida ou mais básica, de acordo, então, com a necessidade de manter o pH sanguíneo lá em 7,45, né? Para não causar uma alcalose ou uma acidose. Que aí depois vocês vão ver que essa alcalose ou acidose, ela vai poder ser avaliada por um exame que chama gasometria. Por isso que eu vou dar lá junto, é a nossa última aula da semana que vem sobre gasometria, tá? Mas, falando aqui nesse ponto, essa secreção de íons hidrogênios na urina se dá, então, pela essa função secretória do rim e ocorre basicamente no túbulo contorcido distal. Em relação à secreção, não só íons hidrogênios, bicarbonato e amônia, mas também outras substâncias que não foram filtradas, que não chegaram ao ultrafiltrado lá no glomérulo, como, por exemplo, medicamentos que estão lá no plasma complexado com proteínas. Na maioria das vezes, a albumina é uma proteína de transporte que transporta fármacos, né? Existem outras proteínas, mas na maioria das vezes, lembra que eu mostrei a estrutura da albumina com os motivos de ligação a fármacos e tal, quando a gente falou na primeira aula. Então, a gente estava falando de fígado, né? Então, essa secreção de moléculas que não foram filtradas lá no glomérulo também pode acontecer. Basicamente, os xenobióticos, né? Que são moléculas que não fazem parte do organismo, que foram, na maioria das vezes, administradas via oral, né? Ou outra via, mas na maioria das vezes as moléculas que foram administradas via oral, pode ser alimentos também, né? Que são metabolizados no fígado, liberam seus metabólitos e esses metabólitos, depois de desempenhar sua função na circulação, vão ser eliminados pela urina, tá? E essas moléculas, elas não passaram lá na barreira de filtração, mas agora elas precisam ser detoxificadas. O organismo tem que eliminar essas moléculas porque elas são os xenobióticos, não fazem parte do seu metabolismo, né? Não foram nem filtradas e também não são moléculas normais do organismo, então elas têm que ser excretadas. E elas vão ser excretadas aqui, nessa etapa, nessa função renal, que é a secreção de fármacos no túbulo contorcido distal. Bom, então, resumindo de uma forma assim falando de uma forma bem simples, a funcionalidade do rim é essa, tá? Basicamente, você tem, então, tudo que é filtrado. Lembra que o sangue, então, ele chega no glomérulo, é filtrado para a cápsula de Bowman, cai no túbulo contorcido, e a composição do ultrafiltrado que chega no túbulo contorcido proximal é muito semelhante ao do sangue, porque praticamente tudo passa, exceto aquelas moléculas que não são grandes a ponto de não passar na fenda de filtração. Como, por exemplo, proteínas ou alguns fármacos que estão complexados com proteínas, com albumina, por exemplo, tá? Daí o que sai, o que é excretado pelo rim é tudo que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido. O que é reabsorvido? 99% é reabsorvido. Então, aquele 1% lá, que sobrou do que foi filtrado, mais o que foi secretado no túbulo contorcido distal. Tá? Então, essa função excretora de eliminar uma urina que corresponde a 2 litros por dia no adulto normal, representa a capacidade que o
rim tem de eliminar compostos nitrogenados, ureia, ácido úrico e amônia, produtos finais do metabolismo celular e substâncias estranhas, ou seja, xenobióticos, que aqui inclui produtos da dieta ou fármacos, ok? O indivíduo, se ele, então o normal é ele urinar de 1 a 2 litros por dia, valores menores que 100 ml a gente chama de anúria, praticamente não tem uma diurese. E aí lembra do que a gente falou das insuficiências renais, que ou às vezes o indivíduo tem urina 200, 300 ml em 3 dias, tá? Oligúria já é um volume urinário reduzido, não tão reduzido igual a anúria é quase praticamente nada, né? Se o volume é menor que 100 ml por dia, você considera que ele não urina. Oligúria é em torno de 400 ml por dia. Isso significa que você está precisando ingerir mais água, ou se não uma causa de insuficiência renal. E poliúria, você urina mais de 3 litros por dia. Isso acontece muito em diabéticos. Lembra da nossa aula de carboidratos? Por que o diabético urina muito? Por que ele libera muita água na urina? Porque ultrapassa o limiar renal de reabsorção de glicose para o líquido extracelular e você começa a eliminar a glicose no sangue, na urina. Por quê? Porque normalmente o diabético tem um volume, uma glicemia maior que 160. E aí essa glicose começa a ser eliminada pelos rins, só que a glicose é hidrofílica. E ela tem o peso extra de solvatação da água junto com ela, ou seja, onde vai glicose, vai água junto. Então, se você está eliminando glicose, ela está ligada com várias moléculas de água. Então, a água vai junto, você tem um aumento da diurese em resposta à presença de glicosúria. Tá? Então, isso é muito comum. Então, pacientes com diabetes, eles urinam bastante e têm muita sede. Claro, porque eles estão perdendo muita água e daí tem um efeito de compensação que o organismo faz para tentar regular o volume plasmático com sede, tá? Bom, então, para finalizar, nós vimos aqui dentro de funcionalidade renal, visão geral da função renal. Ele tem uma função endócrina, vocês viram que ele produz hormônios, né? Tem uma função regulatória, tanto do equilíbrio ácido-base quanto do equilíbrio hidroeletrolítico. E tem a função de excreção de moléculas do metabolismo, compostos nitrogenados e xenobióticos. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar na parte 3 sobre os testes laboratoriais para avaliar a função renal. E eles, obviamente, vão focar nessas funções que a gente viu aqui, tá? Então, a gente vai falar em grupos de testes, pacotes de testes que vão avaliar cada uma dessas funções aqui, ó, tá? Então, a gente vai fazer a avaliação da mesma forma que a gente fez com o fígado, focando na filtração, na excreção e na reabsorção, tá? E a nossa parte 3 desse módulo para finalizar o módulo de função renal. E aí, semana que vem, a gente fala de função cardíaca e gasometria para encerrar o módulo de bioquímica clínica.